Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero te falar sobre o perigo da soberba e sobre a humildade, a graça na humildade. E para isso, no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19, vai nos falar sobre Amã. Amã era um comandante de exército que tinha muitos homens sob o seu poder, tinha muita influência, tinha autoridade, tinha posição de governo sobre o seu país, mas esse homem ele tinha um problema, ele era um homem leproso. Então, por mais que ele tinha tudo isso, o seu corpo era contaminado com a lepra. E a primeira coisa que eu quero ver com você é porque há pessoas que elas também estão como Amã. Elas têm posição de governo, podem ter dinheiro, riquezas, poder, pode ter governo, pode ter autoridade sobre outros, pode ter influência sobre outros, mas essas pessoas também estão acometidas de lepra. Só que a lepra delas não é uma lepra na carne, não é uma lepra no corpo, mas é uma lepra na alma. São pessoas arrogantes, são pessoas soberbas, são pessoas insensíveis, são pessoas que têm um complexo de superioridade e acham que os demais são inferiores a ela. E essa semana eu recebi na minha casa uma pessoa que exala exatamente isso. É uma pessoa que fala pouco, ela olha todas as pessoas de cima para baixo, porque se acha superior aos demais. E ninguém é superior aos demais. Esse homem, ele era leproso de pele. Essa pessoa que estava aqui em casa é leprosa de alma, de espírito. Ela tem a mesma doença. A diferença é a forma de como encara a doença. Porque Naamã, ele foi orientado por uma serviçal, uma menina que era escrava no país deles, para poder trazer para ele a mensagem de que um profeta tinha o poder para poder curar. E esse Naamã, ele vai sair de onde ele está e ele vai até esse profeta, porque esse profeta cura. E só que quando ele chega lá, o profeta não vai nem recebê-lo. O profeta vai mandar ele embora tomar banho no rio. Por quê? Porque não é o profeta que fazia nada. O profeta era simplesmente um instrumento usado por Deus para que as coisas acontecessem. E ali, esse homem, ele vai aflorar nele essa mesma arrogância, essa mesma soberba, porque ele não foi recebido no nível que ele achava que seria. Ele achava que ia receber tapetes vermelhos e honrarias pelo cargo que ele ocupava. E, no entanto, isso não aconteceu. E ele é mandado tomar banho, 7 mergulhos no Rio Jordão, e ele fica irritadíssimo e vai embora e não quer mais saber daquilo. E ele, quando ele vai no caminho, o soldado dele fala com ele assim, mas qual problema tem se eu tomar esse banho? Não vai perder nada, ele não te pediu nada difícil, foi uma coisa simples que ele te pediu, por que você não faz? E ele mergulha 7 vezes. Ele engole seu orgulho, ele engole sua soberba e ele mergulha 7 vezes. E quando ele mergulha pela 7ª vez, ele sai dali curado, totalmente curado. Então, o que a gente aprende com a história de Naamã? Que a soberba, a arrogância, o orgulho, ele não leva ninguém a lugar nenhum. As pessoas podem até passar por um tempo com tudo isso, podem passar por essa vida desfrutando dos seus prazeres com todo esse tipo de arrogância e de soberba, de vaidade. Mas essa pessoa, ela não vai receber a cura de Deus como Naamã recebeu. Naamã só recebeu porque ele se recolheu e humildemente ele mergulhou na água por 7 vezes. Senão ele não teria recebido a cura. E a cura, né, ela vem de formas diferentes. Cada pessoa vai ser curada numa área e de uma forma. Este homem foi assim, mas como que outras pessoas podem ser curadas? Se a cura é na soberba e na arrogância, com certeza ele vai ser confrontado nessa área, porque vai ter que se prestar de forma humilde. E nós vemos na palavra do Senhor que homens do Senhor, eles exalam, né, humildade. Moisés era um homem extremamente humilde, era um homem que via Deus face a face, mas era um homem humilde. Davi também não tinha nenhum tipo de arrogância. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se ele fosse um homem arrogante, ele não seria segundo o coração de Deus, porque Jesus, quando veio, ele nos ensinou humildade. Ele nos ensinou a viver dessa forma. E Paulo nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. E Paulo é um homem que vai nos falar. Paulo era um homem com tanto poder e tanta influência que, quando confrontado por Cristo, que ele cai, que ele fica cego e depois ele vai ter uma conversa com Cristo. Então ele tem uma vida tão transformada, tão mudada, que Paulo agora ele vai falar o seguinte: eu sei viver da pobreza, também na fartura, eu sei viver com pouco, sei viver com muito, na escassez ou na abundância. E aí ele termina: tudo posso naquele que me fortalece. Então,
Naamã, ele só pôde porque ele creu em Cristo. Ele creu em Deus, ele obedeceu a palavra do profeta, porque senão ele não teria mergulhado naquelas águas, não teria saído dali curado. Só porque ele quebrou seu orgulho é que ele conseguiu sair curado. E nós precisamos analisar nossa vida em todo o tempo. Nós precisamos meditar no nosso dia a dia, como nós temos comportado diante das pessoas, diante de Deus, como tem sido o nosso nível de orgulho e de arrogância, porque nesse lugar o Senhor não habita e o Senhor não trabalha. E se nós notamos, nós precisamos de refazer nossos caminhos. E se nós não estamos conseguindo discernir, temos que clamar ao Senhor, que nos dê direção, que nos dê orientação de como caminhamos e que nos perdoe e nos faça viver um tempo novo nele, com os ensinamentos de Cristo, para que nós possamos viver o melhor dele nessa terra. Amém? Essa é a minha mensagem para você. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.